É com muita satisfação que eu te convido a assistir o Juridicamente de hoje. É um episódio criado para você para descomplicar o direito, mas não é só para o cidadão comum também, mas para os profissionais da área que eu sempre trago os melhores com dicas maravilhosas. E hoje eu tenho a honra de estar comigo aqui a doutora Débora, que vamos falar sobre direito do trabalho e ainda lancei um desafio. Falei, doutora, não vamos falar de um tema específico, vamos pegar aquelas perguntinhas que todo mundo recebe no WhatsApp, que causam polêmicas. Muito obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite. Olá a todos, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com a doutora Isabel, que foi minha colega de faculdade, então eu fico muito lisonjeada e agradeço e espero poder contribuir. Realmente, hoje o assunto são só polêmicas. A doutora Isabel falou que seriam polêmicas e são. É verdade. E a doutora Débora também, além de especialista em direito do trabalho e previdenciário, também é a nossa vice-presidente da subseção de Duque de Caxias, né? Esqueci até de apresentar esse detalhe, doutora. Tem esse desafio aí, mais uma gestão. Tem mais 3 anos aí pela frente, né? É isso aí, estamos lá à frente da nossa casa, da nossa casinha. Então, vamos começar assim. Iniciou o trabalho, tem prazo para assinar a carteira? Tem prazo para assinar a carteira. A gente sabe, né, que nem todo mundo cumpre os prazos corretamente, mas a nossa CLT, ela determina que o prazo é de 5 dias úteis, então existe um prazo. Você começou em 5 dias úteis, a empresa tem que fazer a assinatura da sua carteira. E aí começou a trabalhar, trabalhou apenas alguns dias. Isso já gera verba ou tem um prazo específico? Trabalhei 5 dias, tenho direito? Não, a partir de quantos dias eu tenho direito para receber? Não, independente da quantidade de dias que você trabalhou, você vai ter direito às suas verbas rescisórias proporcionais ao tempo que você trabalhou. Então, aquela história de tipo, assinou minha carteira. Não vou me assinar minha carteira porque eu estou no período de experiência, isso é mentira. Isso é mentira. Até porque o período de experiência tem que estar assinado na sua carteira. Se há um período de experiência, ele tem que estar anotado ali. E se não anotou, o que eu faço? Você vai ter que reivindicar e aí provavelmente na justiça, entrando com uma ação trabalhista, comprovando o seu vínculo de emprego, o seu contrato de trabalho e fazendo o pedido de todos os direitos que você vai fazer jus como qualquer outro trabalhador que tenha trabalhado anos ou meses. Ah, entendi. Então, não faz diferença para as verbas rescisórias se trabalhou pouco tempo ou muito tempo. As verbas são a mesma para todo mundo. Isso, proporcionais ao tempo trabalhado, são as mesmas para todos os trabalhadores, todos os funcionários empregados. E aí, foi mandado embora. Que tipo de rescisão existe? Como é que funciona isso? Então, hoje, após a reforma trabalhista que aconteceu em 2017, nós temos hoje 6 tipos de rescisões. Nossa, antigamente era menos. Pois é, antigamente era menos. Eles só estão aumentando os tipos Só falava assim, me mandou embora, eu pedi demissão. Isso aí. E aí tem o famoso me mandou embora, que é a demissão sem justa causa, tem a demissão com justa causa, e essas são as que o pessoal conhece. O pedido de demissão, que é o tradicional. Agora, tem a rescisão indireta que é o funcionário que está mandando a empresa embora. Agora a gente tem aquele acordo, né, o acordo recíproco, que veio com essa inovação na legislação trabalhista, e a gente tem o contrato por prazo determinado, então o término do contrato por prazo determinado também é uma modalidade de rescisão. E nesse contrato por prazo determinado, se acontecer antes do período, também gera mudança nisso? Ele deixa de ser determinado ou isso não faz diferença? Se houver rescisão antecipada do contrato por prazo determinado, isso, não sendo por justa causa, na realidade há uma quebra do contrato. E aí sim, o funcionário ele vai ter direitos em relação a essa quebra de contrato, que é inclusive receber, ele vai transformar esse contrato por prazo indeterminado e ele vai receber todas as verbas que ele teria direito se o contrato dele fosse por prazo indeterminado. Ele vai ter direito a receber o aviso prévio, o 13º proporcional, que ele já teria, de fato, o FGTS com os 40%, a indenização compensatória de 40%. O contrato dele é como se foi descumprido o determinado, ele se transformou em indeterminado. E aí apesar que a gente tem também aquela possibilidade de ter uma cláusula que tem essa previsão de antecipação, né? Assecuratória, exatamente. Aí, nesse caso, o funcionário ele vai ter direito de receber 50% daquilo que ele teria direito de receber se fosse mantido o contrato por prazo determinado. Então, a dica é,
se foi dispensado, vamos procurar um advogado também para poder fazer a análise do contrato se tá tudo certinho, dentro do que foi pedido, se está sendo pago tudo certo. Até porque o contrato por prazo determinado, ele obrigatoriamente ele tem que ser feito por escrito, você tem que ter assinado, então já leva esse contrato para o seu advogado para ele fazer uma análise. Uma pergunta muito comum, acredito que para a doutora também, é tipo assim, eu fiz alguma coisa de errado e a empresa já quer me mandar embora. Pode isso? A empresa tem que ter motivo para me dispensar ou não? Não, a empresa não precisa. A dispensa sem justa causa, ela pode acontecer a qualquer momento. Interesse da empresa, é o interesse da empresa, de fato. É o que a gente chama até de poder de direção, né? Isso. Mas é difícil, porque eles se sentem até ofendidos. Se sentem ofendidos, exatamente. Eu acho que esse também é um mito interessante. Na carteira de trabalho vem dizendo que eu fui mandada embora por justa causa, por exemplo? Não, não vem, isso é proibido. Inclusive, não pode acontecer sob pena de a empresa ser responsabilizada moralmente. Eu acho que isso é um mito, né, ainda latente. Ele vai colocar na sua carteira que você foi mandado. Eles falam assim, mas vai sujar minha carteira, né? Assim como antigamente tinha essa questão de, só trabalhei 30 dias, está sujando a minha carteira. Antigamente tinha esse mito também, vamos dizer assim. E assim como a doutora disse que, na verdade, não existe motivos para ser dispensado. A empresa simplesmente pode ter por apto, né, por direção, por comando a dispensa, existem algumas coisas também que não é passível de ser dispensado e as pessoas ficam na dúvida, como, por exemplo, chegou atrasado todo dia, 5 minutos. Aí já vem aquela cara feia do chefe, né? E até, às vezes, com um tom de ameaça. Isso dá demissão de chegar atrasado 5 minutos? Até porque a gente está num problema de trânsito, às vezes tem fila de elevador, N situações que 5 minutos até nem é muito tempo, né? Olha, se for todo dia atrasando 5 minutos, pode ser mandado embora por justa causa. Tá? Nossa, mas só 5? Só 5 minutos, mas você acaba que você atrapalha o funcionamento regular da empresa, porque na realidade a empresa tem um horário para começar e tem um horário para finalizar as suas atividades. Então, assim, o bom senso é algo que tem que existir em qualquer relação. E na relação trabalhista, ele é preponderante. Agora, se você está se atrasando 5 minutos todos os dias, cuidado que você pode receber uma justa causa. Você pode receber uma advertência, uma suspensão e pode vir a desencadear. Mas tem que existir essa gradação de primeiro tem que ser advertido ou já posso de cara ser mandado embora? Não, você primeiro vai ser advertido. A demissão por justa causa, a gente costuma dizer que ela é uma medida muito severa. Ela é uma das medidas mais severas que a empresa pode tomar em relação ao funcionário. Então, não é porque ele chegou atrasado hoje, 5 minutos, que ele vai poder ser demitido por justa causa. Mas se isso for corriqueiro, sim, ele poderá. E aí é uma gradação, de fato. E é muito comum hoje com os pontos eletrônicos que às vezes dão problemas de marcação e aí tem que procurar um outro ponto para marcar. E se isso acontecer, como que eles se previnem para não dizer que ele está atrasado? Na verdade, ele já estava lá dentro da empresa e está só com dificuldade de marcar o ponto. Essa comunicação com o RH, ela é necessária, entendeu? Tem que haver uma comunicação. Se não tem um RH na empresa mesmo dentro, onde ele consiga ir, entra em contato via mensagem, pelo WhatsApp, por e-mail e comunica toda a situação. A questão da boa-fé, ela é sempre levada em consideração e na medida em que você demonstra que realmente não é sua responsabilidade, que é um problema sistemático da empresa, aí também não pode gerar demissão por justa causa por esse motivo. Falando em polêmica, vamos falar da escala 6x1. Ih, agora né? Essa polêmica. Nossa, tem projeto de lei. E eu lembro que quando eu falei sobre o podcast, eu tive uma gerente de loja que falou para mim, fala sobre a escala 6x1. Eles estão temendo algo que, na verdade, nem é bem assim, né? Sim. Então, o que você pode esclarecer em relação a isso? Então, hoje a gente tem, em regra, a escala 6x1, né? A maioria dos trabalhadores, eles trabalham de 6 dias e descansam 1. Normalmente de segunda a sábado, a gente tem aquela jornada máxima, que são 44 horas por semana, 8 horas diárias, e hoje essa é a jornada tradicional, vamos dizer assim, na maioria dos casos, na maioria das empresas. E aí a gente está vindo com essa novidade que ainda nem está tão... Eu ainda não vejo tão próxima de acontecer, mas enfim, em 1 minuto tudo pode mudar. Mas a gente está com esse projeto aí de lei em que a proposta é da redução dessa jornada semanal. Ela será reduzida de 44, que é o nosso limite, para 36. E aí mantendo essa questão das 8 horas diárias.
reduzindo essa jornada de 44 para 36, aí eles agora falam que a jornada vai ser 4x3, quer dizer, o funcionário trabalharia 4 dias e folgaria 3, mas isso vai depender também, caso aprovada, muito da discricionariedade da empresa em relação a conseguir montar, né, uma escala com seus funcionários, e aí pode ser Isso que esteja também surgindo. É muito importante que essas regras estejam em um contrato de trabalho, né? Porque é muito comum que as empresas cometem essa falha, né? E a gente sabe muito bem disso, porque quando chega para nós fazermos, às vezes, uma defesa trabalhista, eles não têm contrato. Uhum. Eles acham que só ter anotação na carteira é o suficiente. Se tivesse a parte de anotações gerais fosse utilizada para esses pormenores, mas infelizmente isso não acontece, né? Isso aí, não acontece. É raríssimo a gente ver o contrato de trabalho formal, além da assinatura da carteira, mas é o contrato de trabalho que vai prever de fato. E se houver essa alteração na legislação trabalhista em relação à jornada máxima semanal, aí a gente vai ter toda uma repercussão em relação às empresas que vão precisar se adequar, enfim, uma mudança de até em relação ao sindicato, de acordos coletivos, para poder fazer uma adequação real da jornada de trabalho efetiva. Hoje, nos dias atuais, a empresa pode mudar essa regra, por exemplo. É uma empresa que geralmente funciona de segunda a sexta. E aí, nesse segunda a sexta, geralmente a pessoa trabalha só 40 horas, não faz os 44. E aí, numa determinada semana, a empresa emite um comunicado falando, olha, a partir da semana que vem, vamos passar também a ter expediente aos sábados e vai ter que ter, então, essas 4 horas, vamos trabalhar de 8 a meio-dia. É possível isso ou está infringindo alguma lei? Olha, tem algumas perguntas que quando a pessoa me faz, primeiro eu preciso saber quem está me contratando. Eu preciso saber se quem está me contratando é a empresa ou se quem está me contratando é o funcionário. Mas, bem, vamos lá. Em relação a essa questão de mudanças na jornada, no dia, enfim, de horários, a gente tem, em tese, que a empresa, se aquela modificação ela não é prejudicial ao funcionário, que ela tem essa discricionariedade. Afinal de contas, eu vou mudar, agora a empresa vai funcionar aos sábados, óbvio, respeitando a jornada semanal limite, que são 44 horas semanais, e o funcionário não vai poder ultrapassar essa jornada, ele vai continuar mantendo a mesma jornada semanal. Mas há uma mudança que não seria, em tese, prejudicial. Agora, existe uma linha tênue entre aquilo que a empresa entende que é prejudicial e o que o funcionário entende que é prejudicial. Então, se o funcionário não concordar com essa alteração e não houver uma previsão legal que autorize essa modificação, porque aí a gente volta a falar sobre o contrato de trabalho. Se no contrato de trabalho estiver prevendo que a empresa pode fazer determinados tipos de alterações, a empresa está resguardada. Mas não tendo contrato. Não tendo contrato, aí fica essa linha tênue daquilo que a empresa entende que é prejudicial e que o funcionário entenda. Se o funcionário entender e conseguir comprovar que aquela mudança vai modificar em muito, vai prejudicar em muito toda a sua organização de vida, diferente daquilo de quando ele foi contratado, aí ele tem o direito de ir contra e, caso aconteça, de, enfim, futuramente ingressar com uma ação trabalhista, inclusive até com pedido de rescisão indireta do contrato. Outra pergunta muito comum. Fofoca. Isso pode gerar advertência? Fofoca pode gerar demissão por justa causa. Nossa, olha, preste atenção, isso aí é para os fofoqueiros, fiquem atentos, nada de fofoca. Dependendo da proporção, né, e do que acarretar junto à empresa, pode vir a se tornar uma justa causa, sim. Inclusive, na verdade, a gente precisa até ter atenção do que passa do fofoca, né? Não é só um comentário que você está replicando, mas que quando se transforma aquilo dali, aumenta. Aumenta. É uma conduta ponto e aumenta o ponto, né? Mais ou menos assim que vai acontecendo. E aquilo dali acaba, na verdade, dificultando, às vezes, o decorrer do trabalho, né? Sim. Porque aí cria inimizade entre os colegas de trabalho. Exatamente. E atrapalha o próprio funcionamento da empresa. Exatamente. Até gerando o próprio assédio, né, entre os colegas de trabalho, porque dependendo do tipo de fofoca e do que está sendo colocado, isso pode causar um constrangimento, enfim, com colegas. A gente tem vários tipos de fofocas, a gente sabe que tem fofocas que são maliciosas realmente, então, dependendo da situação, no caso a caso, a verdade é que tem situações que só a gente vivenciando caso a caso, pode vir a gerar, sim, advertência, suspensão e até uma justa causa.
Nós tivemos agora recente o carnaval, né? Que tivemos o recesso. E feriado, na verdade, isso é terça-feira. Mas muitas empresas não trabalharam na sexta-feira, dito sexta-feira de carnaval. Segunda-feira, então, nem se fala que ninguém pensa em trabalhar. Mas a gente sabe que, na verdade, o feriado só está na terça-feira. Então, esse recesso, esses dias que não foram trabalhados, isso é obrigação do empregado compensar? A empresa tem que dar? Como é que funciona isso? Se a empresa deu o recesso, se ela concedeu o recesso e não há nenhuma previsão de contratual, a gente sempre tem que estar falando sobre previsão contratual, de compensação, quando é feito pela empresa, não há obrigatoriedade nenhuma de compensação, a menos que haja uma previsão contratual de a não ser que antes do carnaval, né, reuniu lá os funcionários e falou, olha, nós sabemos que na verdade não temos feriado, né? Sexta e segunda, mas vamos fazer um acordo de compensar. Isso tá tudo bem. Ok, tá tudo bem. Tudo aquilo que é conversado e que é combinado, tá tudo bem, entendeu? Agora, se a empresa simplesmente falou com o funcionário, olha, semana que vem não vai funcionar nem segunda nem quarta, porque terça é feriado, então só na quinta que volta. Aí a empresa não pode também vir a querer cobrar depois que o funcionário compensa aqueles dias. Agora, se aquilo foi combinado anteriormente, se houve um acordo, sim, pode ser compensado. Pensando na empresa, né? A empresa tem suas obrigações, assim como o empregado tem. Mas tem as empresas que não cumprem. Por exemplo, salário que atrasa, FGTS que não deposita. O que pode ser feito? Então, o funcionário ele pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, para que eles façam uma apuração junto à empresa e verificar essas irregularidades. E o próprio funcionário ele pode entrar com uma ação de rescisão indireta do seu contrato de trabalho, demitir a empresa por conta de estar descumprindo essas determinações legais e direitos, né, do próprio funcionário. E tem um prazo para isso? Porque assim, é muito comum, a pessoa está trabalhando e, poxa, atrasou meu salário, era para ser dia 10, foi só dia 20. Aí no mês seguinte de novo. E entrou na empresa, tá fresquinho, tá suportando. Sim. E aí chega um determinado momento que não quer mais trabalhar lá. E aí, a partir desse momento que eu não quero mais, eu posso ou eu ter aceito esse período anterior, isso acaba sendo prejudicial para mim? Não te prejudica em nada você ter esperado, até porque às vezes a pessoa realmente não tem como sair, né? A gente sabe que tem situações que a pessoa precisa se submeter. Então, não vai lhe prejudicar em nada, mesmo que você tenha ficado 1 ano na empresa sabendo que está recebendo atrasado todo mês, ou às vezes com vários meses sem receber. Não vai te prejudicar. Mas vai somar. Tipo, quando o juiz for analisar, vai verificar que a empresa, de fato, já atrasou vários meses e realmente ele suportou até onde dava. Exatamente. Veio descumprindo durante longos meses. A verdade é que o juiz ele leva tudo em consideração e ele vai analisar, sim, que o descumprimento ele é reiterado e já tem um certo tempo. Hoje, muito comum, até por causa de comércio, as funções que obrigam que a pessoa fique o dia inteiro em pé, né? Sim. E a gente sabe, até brinquei ainda há pouco, né, que a postura que a gente fica porque a coluna não aguenta, Sim. né, exercício, toda a vida de qualquer ser humano. Uhum. E aí essas empresas que a pessoa é obrigada a trabalhar o dia inteiro em pé, ela pode, em determinado momento, sentar? Ou isso é uma falta? Então, depende muito da profissão e depende muito da convenção coletiva, né, do sindicato, daquela profissão. Depende muito do contrato de trabalho, porque há algumas profissões em que já é estipulada aquela pausa. Tem uma pausa de 5 minutos a cada tantas horas. Então, há algumas no próprio contrato de trabalho já vem prevendo. Agora, há algumas que não, algumas previsões que são vendedor. Só aquela... O vendedor fica o dia inteiro rodando pela loja. Que é só o intervalo normal mesmo. Trabalha acima de 6 horas já vai ter 15 minutos e acima de 8 horas... Então, não tem um cliente, não pode ver uma cadeira e sentar. Bom, tudo é o bom senso e, na realidade, eu acho que o que é combinado, ele não sai caro. Na medida em que o funcionário começa a verificar que aquilo está fazendo mal para a saúde dele e entrar num acordo com a empresa de que, será que a cada 2 ou 3 horas, ou se não houver nenhum cliente na loja naquele momento, posso sentar e tudo mais,
porque a verdade é que a gente precisa que o ambiente de trabalho ele seja um ambiente sadio. Então, não adianta também querer impor que não vai poder sentar e aí a pessoa depois vem com graves problemas de saúde que aí causam mais prejuízos ainda para a empresa. Afinal de contas, é um futuro profissional que vai estar afastado, né? Tendo que fazer um tratamento médico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A saúde do empregador. A saúde do empregado, ela é importante para o empregador, né? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração com bom senso, na medida em que o ambiente de trabalho precisa ser um ambiente saudável. Quando a gente fala em dias úteis, como você falou, tem escala que é de segunda a sexta, tem empresa que não trabalha só até sábado, mas o sábado em si, ele é contabilizado como dia útil ou não? Eu trabalho de segunda a sexta, mas o sábado para mim, quando eu vou contar lá o quinto dia útil do mês, por exemplo, né, que é o pagamento, sim, eu conto o sábado como dia útil ou só se eu trabalhar nele? Então, aí depende realmente da escala da empresa. Na verdade, o sábado ele é considerado um dia útil porque ele é considerado um dia de trabalho. Mas a gente sabe que determinadas instituições não funcionam aos sábados. Então, se a minha empresa ela não funciona aos sábados de maneira alguma, ela não tem escala de sábado, não vai ser considerado um dia útil até assim para fins de pagamento. Na realidade, eu vou considerar os dias úteis de segunda a sexta. Então, se a pessoa trabalha de segunda a sexta, aquela empresa não funciona, então o dia útil o sábado não vai contabilizar. Não vai ser considerado um dia útil. Agora, se a empresa ela tem um funcionamento de segunda a sábado, aquele sábado vai ser considerado um dia útil, sim. Porque é um dia útil para a empresa. Eu botei lá numa caixinha de perguntas, né? Porque falando que a gente ia falar sobre direito de trabalho, e veio a pergunta: quebra de caixa, quem tem direito? Primeiro você pode dizer o que é quebra de caixa, né? Porque quem não lida não sabe nem o que é. Sim, a quebra de caixa é uma gratificação que é paga pela empresa para aqueles funcionários que trabalham diretamente com o dinheiro, que trabalham no caixa da empresa, que recebem valores, que fazem pagamentos. Então, há uma previsão contratual e também nas convenções coletivas desses funcionários de que eles têm direito a receber determinado valor a título de quebra de caixa, para o caso de eventual falta naquele caixa, ou sobra, ou divergência. Então, é como se fosse uma poupança, mais ou menos. Quer dizer, todo mês ele recebe R$300 e o caixa dele tá batendo direitinho. Isso aí tem determinado mês lá que teve uma diferença de R$800. Então, isso pode ser descontado dele e, entre aspas, ele não está no prejuízo porque ele foi recebendo 300 durante um bom tempo. Exatamente. Então, esse desconto, ele é legal. Ele é legal porque se houver o pagamento da quebra de caixa mensal. Então, se tem pagamento de quebra de caixa, é legal. Se não tem pagamento, não pode descontar. É legal, exatamente. Aí esse ônus tem que ser do empregador. Do empregador, exato. É muito comum hoje, a gente vê em loja, inclusive, que várias pessoas recebem, não é só o caixa, né? O próprio vendedor já pode acontecer. Cartão, já passa tudo. E aí, esse vendedor que várias pessoas trabalharam ali, como que fica isso? Quem pagaria esse quebra de caixa? Seria quem de fato é o caixa, independente de se outros vendedores também passam. Essa questão da responsabilidade do caixa, ela é complexa, porque na medida em que você tem uma pessoa direcionada para ser o caixa da loja, aquela pessoa é a pessoa que recebe a gratificação e é ela que vai ser responsabilizada. Na medida em que você tem vendedores que estão trabalhando como caixa, eles precisam receber também a gratificação. Afinal de contas, se a quebra de caixa for relacionada àquele vendedor, o que é difícil de comprovar, porque na medida em que tem uma pessoa responsável, mas todos eles mexem no caixa, é algo complexo. Não poderá ser descontado de nenhuma pessoa que não receba gratificação. Se é um vendedor que não recebe gratificação de quebra de caixa, ele não pode ser descontado daquela falta, vamos dizer assim. Só que também aplicar a responsabilidade ao caixa quando tem várias mãos que mexem naquele caixa, não tenho um entendimento de que ache isso justo. Não acredito que isso seja possível também. Ter o desconto de um funcionário que seja o que recebe a quebra de caixa, mas quando diversas outras pessoas que não têm essa função, princípio, né, a principal, elas também estão participando. Na verdade, eu acho que isso vai da gerência até, né? De ter essa sensibilidade, né? Para isso existe em hierarquia dentro de uma loja, que verifique essa possibilidade. Bom,
E até centralizar, porque afinal de contas, se existe um funcionário para receber, não tem que todo mundo pagar. Exatamente, porque você perde esse controle e aí você não tem a quem você vai responsabilizar, você não tem. Mas você sabe que outro dia eu percebi isso até numa loja de eletrodoméstico, que antigamente a gente tinha lá a caixa, né? mesmo. Uhum. Hoje não, o próprio vendedor já tá ali com a maquininha, já faz o pagamento, né? Parece que essa função caixa tá ficando extinta. Pois é. Mas é algo que, assim, um caixa em si que tiver um desconto numa situação dessas, ele pode vir a questionar, porque, de fato, são muitas mãos mexendo naquele caixa para você impor uma responsabilidade a uma pessoa só. Comissão. Tem muitas empresas, até hoje, isso é comum, que a comissão é paga por fora. Que direito gera para essa pessoa que recebe esse pagamento por fora? Então, o salário por fora ele é ilegal, porque ele, na realidade, ele está burlando a legislação trabalhista e o recolhimento de diversos impostos determinados, né? Para o funcionário, para a União, para o governo. Então, o funcionário ele pode entrar com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho em razão de estar recebendo esse salário por fora. E na própria ação ele vai pedir a integração, que esse salário seja trazido aos autos para que o juiz condene, inclusive, a empresa a fazer o pagamento de toda porque, na verdade, prejudica ele na rescisão direta, ou até na rescisão normal, né? Porque aí as férias, ele está acostumado a receber X, mas, na verdade, esse por fora não foi contabilizado. O FGTS também não foi depositado na proporção de fato do que ele recebia, né? Sempre de uma proporção menor. E é por isso que existe até essa questão do pagamento por fora, né? Porque exatamente. Se não tivesse prejuízo, ele pagaria tudo. Ele pagaria tudo ali dentro, contra-cheque, com o pagamento de todas as verbas certinhas. Essa aqui também é polêmica, ó. Todo ASG tem direito à insalubridade? Não. Mas, doutora, eu lavo lá o banheiro. Como é que é isso? Na realidade, não tem. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu tive um processo, na realidade, já tive vários processos de ASGs e eu, às vezes, pego muitos que trabalham no hospital. Se você quer saber, até o ASG que trabalha em hospital, não é todo hospital que vai dar direito ao mesmo percentual de insalubridade. Até tem a insalubridade por conta do ambiente de trabalho, mas dependendo do setor que você faz, o lixo que você recolhe, o que você limpa, aonde você está limpando, o percentual é diferente. Isso também tem a ver com a quantidade de pessoas que circulam, por exemplo, no banheiro? Exatamente, a quantidade de pessoas que você atende, mas o lixo que você administra naquele momento, qual o tipo de lixo que você está administrando, se é um lixo tóxico, se não é, se é lixo urbano, enfim. É uma empresa, né? Tem o ASG lá que faz a varredura das salas, corredores, e lógico, lava os banheiros, retira o lixo. Isso não tem insalubridade. Na realidade, você vai depender de um laudo pericial. A análise da concessão ou não da insalubridade ela é feita por um perito, né, por um técnico. É onde ele vai fazer a análise daquelas condições de trabalho para verificar se aquele funcionário vai ter direito ou não, se aquele lixo com o qual ele está manipulando gera ou não. Ou ainda, se apesar daquele lixo, apesar dele mexer com lixo, lavar banheiro e usar produtos químicos na limpeza, se os EPIs que ele usa resolvem aquele problema, se a empresa está fornecendo máscara, está fornecendo a luva correta, a vestimenta correta, se esse EPI ele está resolvendo aquele problema ou não. Então, assim, tem que ter uma análise bem ampla da questão do direito ou não ao adicional de insalubridade. Agora vamos falar também polêmico sobre roupa no trabalho, né? Vestimento. Então, chegou aquele funcionário lá com aquele tênis verde fluorescente. Acontece. A empresa pode se impor isso? Não, você não pode usar esse tênis aqui. Eu quero que você ande de preto. Eu quero que você ande de cabelo amarrado. Para as mulheres isso é muito comum. Maquiada, não tem a cor. A empresa pode fazer isso? Pode. A empresa ela pode ter uma regra de conduta, né, de vestimentas e tudo mais, de acordo com o que a empresa entende que seja mais adequado para ela, para sua apresentação. Mas mesmo que ela não forneça, por exemplo, eu vim com tênis verde porque hoje era o único tênis que eu tinha para vir. A empresa não me dá uniforme e eu só tinha esse. O ideal nesses casos é que a empresa forneça o uniforme, já que ela quer aquele código
de vestimenta, né, determinado. Mas ainda que a empresa não forneça os uniformes, ela pode determinar um código de conduta, sim, e inclusive tem que ser comunicado no ato da admissão. Por exemplo, isso, aqui na empresa... Então tem que ser tá claro previsto, isso, sim. de que aquela empresa ali, eu estou aceitando trabalhar nela e conhecendo essas regras. Exatamente. Que lá eu tenho que andar maquiada, então eu tenho que ter dinheiro para comprar minha maquiagem, porque a empresa não dá. Eu tenho que ter uma justinha preta, porque não pode ser a amarela que está à mão. Sim. Então, eu tenho que tirar essa despesa do meu salário, tá certo? O ideal é que nada seja ultrapasse aquilo, o razoável, entendeu? Aquilo que ultrapassa o razoável, a empresa vai ter que arcar. A gente tem, inclusive, o caso de alguns vendedores de loja que tem que usar a roupa da loja. Isso. E aí eles não fornecem, mas eles dão um desconto. Isso é uma polêmica e sempre é uma briga danada. Porque você pode usar fora, você não pode, enfim. Realmente é uma briga danada e as empresas elas dão aquele desconto de 50%, você adquire, o produto é seu, mas tudo tem que ter a boa fé e lá a lisura, o bom senso. Isso tem que estar previsto no contrato. Na realidade, a empresa ela tem que comunicar o código de vestimenta. E eu sempre oriento as empresas a fornecerem uniformes, se elas querem exigir. E também, sempre pensando no seguinte, nada pode ser abusivo. Às vezes é algo discriminatório e tudo mais, e isso não é possível. Tu não pode ultrapassar, mais uma vez, aquela linha tênue da abusividade em relação ao empregado. O cabelo é um exemplo, né? Por exemplo, hoje, antigamente se usava muitos cabelos lisos, né? Mas agora está na moda do black. Então, quem tem cabelo cheio, quem tem um cabelo crespo, hoje está com black. Sim. E aí, de repente, a empresa acha que aquele cabelo black não fica bonito para a empresa dela. Aí, a gente, não é algo que ela vai decidir hoje para amanhã, porque e até agora porque pode ser direcionado só para aquele funcionário ali. Não, aquele ali tem que andar de cabelo preso. Exatamente, não pode ser direcionado. É uma regra de conduta da empresa que é aplicável a todos os funcionários em qualquer situação. A gente também tem o exemplo das aeromoças, né, que tem aquela questão da vestimenta, o cabelo, como tem que estar, e aí, enfim, isso é padrão, é um padrão que a empresa tem que criar. Hoje, com as redes sociais, não tem como não ir lá, né? Dá uma olhadinha, aquele funcionário que está de atestado. E aí o cara está lá, não está trabalhando porque está de atestado médico. E aí quando a empresa vai lá e abre o Instagram dele, ele está lá numa festa, está curtindo a vida. E a empresa pode fazer alguma coisa com essa pessoa que deu um atestado médico, mas que ao invés de estar repousando, está curtindo a vida? Pode. Mais uma vez, tem que dizer que ele pode ser mandado embora por justa causa. Parece que hoje eu só tô querendo falar de justa causa, mas é a verdade. Até porque se está inapto, não é estar inapto só para trabalhar, né? Tem que estar inapto também para festa. Tudo, exatamente. Esses dias eu vi uma decisão de um juiz relacionado a uma pessoa que estava de licença médica por um problema na coluna. E aí só que ela foi numa festa, realmente ela estava numa festa, e aí se você está com um problema na coluna, que você tem que estar de repouso durante 5 dias, se é o caso, se o médico te deu repouso, aquele laudo médico a gente entende que é correto, que foi dado com base em uma doença seguido, e tem que ser seguido. E se o funcionário, ele, então, não precisa desses 5 dias de repouso, ele pode retornar ao trabalho. Então, se ele está numa festa, é porque ele não vai precisar de fato, e aí, então, ele está enganando a empresa e ele pode ser demitido por justa causa. Pode ser proibido sair da empresa no horário de intervalo? Vamos lá. Polêmica. Em regra, o funcionário ele pode usufruir do intervalo dele aonde ele quiser. Ele pode sair, ele pode voltar. Ele está naquele momento de intervalo, então ele não pode ser impedido. Em regra, ele não pode ter esse impedimento. Mas a gente sabe que toda regra tem a sua exceção. E dependendo da empresa para a qual esse funcionário trabalha, dependendo da profissão e inclusive do contrato de trabalho dele, mais uma vez falando, ele pode ter esse direito de sair do local reprimido, mas não o direito de usufruir do seu intervalo. O direito de usufruir, ele sempre vai ser garantido, sempre tem que ser garantido. Mas em situações pontuais, dependendo da atividade, pode ser que seja impossibilitado proibido de sair, né, de dentro da Novamente empresa. Lá na rede social, a pessoa sai para almoçar, vamos dar um exemplo, e aí na hora do almoço posta lá que está bebendo.
e vai voltar para o trabalho. Olha, isso pode? Não pode. Mas eu tô no meu horário de almoço, não posso fazer o que eu quiser no meu horário? Pois é, você pode fazer o que você quiser, mas a empresa ela vai entender que isso pode afetar o funcionamento da empresa. Até que nesse caso, né, da bebida, a bebida fica Sim, no corpo fica no... e você volta para trabalhar. Exatamente. E se ela tiver que te causar algum dano, ela vai te causar em relação... Vai deixar o dano, na verdade, no corpo da pessoa no retorno. Você acaba perdendo um pouco mais da atenção naquilo que você faz e tudo mais. A gente sabe de todas as consequências do álcool, né, no organismo. Então, pode ser demitido por justa causa, sim. Pode fazer o que quiser na hora do intervalo, mas não vá beber. Mas chegou uma situação que eu não estava aguentando mais trabalhar. Pedi demissão. O que eu perco? Então, você vai perder o direito de receber na sua rescisão o aviso prévio, você não vai poder sacar o seu fundo de garantia e, consequentemente, a empresa não vai ser obrigada a depositar aqueles 40% da indenização compensatória ou multa de 40%, que é como o pessoal conhece, e você também não vai ter direito de receber o seguro-desemprego junto ao governo, não consegue se habilitar. E eu sou obrigada a cumprir o aviso prévio? Então, há obrigação se você não quiser ter descontado do seu salário esse período. Se você não cumprir o aviso prévio, a empresa ela pode descontar o valor relacionado ao aviso prévio. E esse cumprimento do aviso prévio, quando é pedido de demissão, ele vai seguir aquelas mesmas regras de redução de 7 dias ou de horário? Também é igual? É igual. Você vai definir com a empresa se você vai preferir ficar, né, 7 dias saindo antes ou não trabalhar nos últimos 7 dias. Férias. Lá. Saí de férias. Tem lá notado que minhas férias começam dia 1º. Sim. E que horas eu recebo as férias? As férias, elas podem ser pagas até 2 dias antes de você começar a usufruir. Inclusive 1/3? Sim. Na realidade, o valor das férias com 1/3 é 2 dias antes de você começar a usufruir suas férias. Você tem que entrar de férias com dinheiro na conta. Mas e se o próprio empregado fala assim, eu prefiro não receber? Porque aí o que vai acontecer é que ele depois vai ficar sem receber, né? Quando volta a receber. Eu quero só receber 1/3, que é o que é diferente, né? E receber minhas férias só quando eu vou trabalhar normal. Isso pode ser convencionado? Na realidade, vai ser pode ser um pedido e tem que ter uma autorização da empresa. De um modo geral, é a empresa que decide esse tipo de pagamento. O correto é que seja feito o pagamento 2 dias antes do valor das férias com 1/3. Essa é a ordem legal. E é o que eu oriento os meus clientes a fazer. Porque por mais que a pessoa peça na hora, enfim, assina o documento, depois diz que não recebeu naquele prazo legal, então a regra é fazer o pagamento, mas claro que não há nenhuma proibição de um acordo entre as partes de forma contrária. Aí uma empresa, vamos dar um exemplo que a gente falou ainda há pouco, que teve uma fofoca, e aí essa pessoa que estava envolvida na fofoca, o que o gestor resolveu fazer? O gestor começou a falar, sua punição vai ficar sem trabalhar. Você vai chegar todo dia de manhã, mas vai ficar sem trabalhar. Pode a empresa fazer isso? Pode, não pode ficar sem salário. Não pode, inclusive, fica configurado o assédio moral, né? Gera o direito à indenização por danos morais ao funcionário se ele ficar suspenso, se ele ficar sem trabalho, né? Ele vai para a empresa oficialmente, mas ficar lá parado não pode. Bom, ele vai para a empresa, não tem serviço, mas tem salário. Não, mas salário. A empresa faz isso de raiva mesmo. Pode vir trabalhar. Entendi. Vou te mandar embora, não. Você vem trabalhar. Mas você vai ficar o dia inteiro aí sem fazer nada. Não pode mexer no celular, não pode ter no telefone. Deixar meio que de castigo. Entendi. Não é possível esse tipo de picuinha, vamos dizer assim. Isso não é possível. Ele é um assédio moral, provas, ele precisa ter provas de que isso está acontecendo, entendeu? Hoje em dia é mais fácil de conseguir essas provas. Coloca para gravar o celular e demonstra tudo direitinho. Tem a questão da prova testemunhal também, que às vezes até os colegas conseguem verificar. E entra com ação pedindo dano moral em razão desse assédio no ambiente de trabalho. É um assédio moral. Aí você falou há pouco assim, bota para gravar no celular. E a empresa pode proibir o uso de celular durante o expediente? A empresa pode proibir o uso de celular durante o expediente, não durante os períodos de intervalo, né? Caso tenha os intervalos, mas durante o período do expediente, se for uma regra da empresa, ela pode sim.
Durante o expediente, a pessoa foi lá e fez várias postagens. Meu Deus do céu. A pessoa proibida, né? Não, nem é proibida. Não tinha essa regra. Mas okay. Você vai lá e vê que a pessoa fez várias postagens durante o expediente. E não é nem porque, assim, tem aquela postagem de trabalho, né? A pessoa, tô trabalhando aqui. Não, é postagem falando da vida, ou sei lá o quê, durante o período. Isso pode ser considerado um desvio, né? Da falha na conduta, alguma coisa nessa linha? Olha, depende muito... Até desídia, né? Vamos botar nessa linha. Isso depende muito da situação, porque se é algo pontual, se a pessoa não tem esse costume, fez uma postagem... Mas se a empresa quiser, postou durante o expediente, em vez de estar trabalhando... Ela pode aplicar uma advertência, até para poder demonstrar que aquilo ali não é o correto. Olha... Você está errado, não é assim durante o expediente, apesar de não ter a proibição, né, de utilizar, não é permitido, enfim, tem que ter essa comunicação. Ele pode tomar um puxão de orelha, sim, isso ele pode. O trabalhador é obrigado a fazer hora extra? Então, ele não é obrigado a fazer horas extras, em regra. Mas existe uma previsão contratual, talvez exista na previsão contratual que a empresa... eventualmente irá precisar, e se houver essa previsão contratual, aí ele... Mas a gente está falando dos dias atuais que não tem contrato. Que não tem nada, ninguém tem contrato aqui nesse negócio. Enfim, e se não há previsão contratual, ele não é obrigado, mas quando a empresa solicitar, ele acaba tendo que fazer por conta de ter uma hierarquia. Agora, se ele se negar também, ele não pode ser punido por isso, porque afinal de contas ele não é obrigado a fazer horas extras. Não pode haver uma punição pela negativa, entendeu? Então, obrigado ele também não é. Não é obrigado. A empresa ela precisa pagar se o funcionário fizer as horas extras, tem aquele limite que a gente sabe que são no máximo 2 horas por dia, ou em casos muito excepcionais chega a 4, precisa ser feitas as devidas compensações. Mas assim, obrigado, ele não é obrigado a fazer as horas extras. E aí tem aquele limite também dos dias que vai fazer... Não pode fazer hora extra também todo dia. Não, é uma situação de exceção. A hora extra é uma exceção, é uma eventualidade, é uma necessidade do serviço. É muito pouco divulgado, mas isso até existe punição para a empresa mediante o Ministério do Trabalho. Sim, exatamente. Eu uma vez, até foi interessante esse caso, porque quando chegou para mim, a empresa chegou, tipo, revoltada. Tipo assim, mas eu dou hora extra para eles para melhorar o salário. Uhum. E aí agora eu vou receber uma multa por causa disso? Mas onde está escrito isso, né? Sim, exatamente. Revolto. Porque o funcionário em si, ele quer mesmo receber. Sim. Mas isso existe, era uma empresa de transporte, então era muito comum essas viagens longas, então tinha aquele monte de hora extra, e aí a empresa começou a cortar e os funcionários se revoltaram. Mas isso surgiu justamente por causa de uma pessoa que saiu da empresa e aí foi lá reclamar, dizendo que fazia muitas horas extras por obrigação. E aí é exatamente isso, porque também... Como você disse há pouco, depende do lado que a gente está, né? Exatamente. Porque a gente tem que alertar para a empresa exatamente isso. Porque na hora que ele está ali trabalhando, é maravilhoso ele receber a hora extra. Mas depois, quando ele sair, ele vai dizer, olha, eu era obrigada, eu não tinha nem direito de dormir. Exatamente. Aí começa a interferir no intervalo que é obrigatório entre uma jornada e outra, né? Dependendo da extensão das horas extras. E realmente, as horas extras, elas têm que ser... Tem que acontecer, elas podem acontecer de maneira eventual, uma necessidade que surgiu da empresa, um funcionário que passou mal e aí o outro precisou cobrir, enfim, é algo excepcional. É porque também não pode usar a hora extra como se fosse um funcionário faltando, né? Porque aí, o quadro precisava de 5, aí contrata 4 e aí bota, fica todo mundo fazendo aquela... alguém completar aquele ali que eles estavam querendo economizar. Esse é o grande problema das horas extras rotineiras, vamos dizer assim. Que a empresa deixa de preencher o seu quadro de funcionários corretamente para poder prejudicar os outros funcionários com uma sobrecarga de trabalho. De novo, a questão do saúde do empregado. Do saúde do empregado, exatamente. É muito comum, infelizmente, aquele funcionário que toda segunda-feira ele tem dor de cabeça. Forte, sabe? E aí ele acaba apresentando um atestado e não vai trabalhar. E isso, o tempo vai passando durante um ano, né? Toda segunda-feira ele tem problema de dor de cabeça. Então, durante um período, ele foi acumulando alguns afastamentos. Isso
aconteceu um susto. Quando ele foi receber as férias dele, teve uma redução. E aí a justificativa da empresa foi dizer, olha, você teve uma redução no seu período aqui aquisitivo, então tá tendo uma redução nas férias. É correto? Então, a gente depende exatamente do que você falou quando você falou sobre o atestado médico. Que as faltas que elas não são justificadas e o atestado médico é uma justificativa. Então, quando não há justificativa, sim, interfere no período que você vai usufruir de férias. Agora, as faltas justificadas, por mais que seja uma dor de cabeça que não acaba nunca mais. Toda segunda-feira ele tem um atestado médico bonitinho lá dizendo que ele tem uma enxaqueca crônica. Ele está justificando aquela falta, então ele não pode ser prejudicado nas férias dele futuras. Agora, se não há uma justificativa, se o atestado não está lá direitinho, aí realmente ele pode ser prejudicado. Depende da justificativa, da comprovação. Uma pergunta até que também é muito lançado com as pessoas em relação... A pessoa apresentou um atestado de 10 dias... Voltou, trabalhou, apresentou outro de 5. Sim. Depois mais outro. Aí, quando recebeu, fez 60 dias, tinha mais de 15 dias. A empresa tem a opção de encaminhar essa pessoa para o INSS, né? Para um auxílio. Só que o empregado, eles não aceitam isso, mas eles falam, mas eu não fiquei 15 dias, eu fiquei só 5, só 10, né? Ontem eu recebi uma mensagem, inclusive, muito cedo, a pessoa revoltada, e a pessoa do RH fez a explicação exatamente, assim, pontuou para ela quais foram os períodos que já estava somando mais de 15 em 60 dias. Sim. Mas as pessoas não recebem isso de bom grado, né? Elas ficam com raiva. Exatamente. Mas elas precisam entender que essa reincidência, isso compromete a empresa. Compromete a rotina da empresa, exatamente. Compromete a rotina de trabalho e é um direito da empresa, a partir do 16º dia, já encaminhar, né? Até 15 dias a empresa ela tem a responsabilidade de arcar com esse pagamento. Agora, a partir desse momento, ela encaminha aquele funcionário para o INSS para receber um benefício, afinal de contas, realmente, quando a pessoa... e isso a gente não está falando, não é a empresa que fala, não sou eu, não é você. Na realidade, é um médico que diz que a partir do 15º dia, a pessoa realmente ela precisa ficar afastada das suas atividades para se recuperar, porque ela está doente. De fato, não é normal uma pessoa precisar ficar mais de 15 dias afastada, licenciada. Em 60 dias. Em 60 dias, exatamente. Não, ainda que seja 2 dias, volta, mais 2 dias. 2 dias. Tipo essa dor de cabeça crônica aí na segunda-feira, mais ou menos exatamente. Isso. Rescisão indireta, vamos lá. O empregado descumpre das obrigações, permitindo que o trabalhador faça essa dispensa, né? Eu brinco até e falar isso. É tipo você mandando o empregador embora. O seu empregador, é isso aí. E quando isso pode ser utilizado? Então, existem diversos descumprimentos de regras que incidem a possibilidade da rescisão indireta. A gente até falou sobre alguns, tem a questão dos atrasos de salário recorrentes, ausência de pagamento de recolhimento de fundos de garantia daquele funcionário, pagamentos de salário por fora, ausência de assinatura da carteira do funcionário que está lá trabalhando, esperando para que tenha a sua carteira assinada e nunca é assinada essa carteira, e aí extrapolou em muito a questão dos 5 dias. Então, assim, todas as vezes que algum direito do funcionário ele está sendo tolhido pela empresa, esse funcionário ele tem direito de despedir o seu empregador. E a pessoa foi contratada como vendedora, mas aí no desempenho da função, além de vender, tem que varrer a loja, tem que catar o lixo, tem que fazer o recebimento do caixa, quer dizer, dão várias outras funções que não seria dela. Sim. Isso cabe também rescisão indireta? Também é possível rescisão direta pelo desvio, né? Aquele desvio das suas funções. Precisa ser devidamente comprovado e as funções, vamos dizer assim, não podem ter conexão com aquela função principal para a qual o reclamante foi contratado e também não podem ser esporádicos, porque tem alguns casos, né, que sempre tem algum caso que chega lá no seu escritório, mas eu vivia varrendo, assim, quantas vezes mais ou menos no mês você precisava fazer a limpeza da loja? Porque teve uma vez que a SG faltou e aí eu precisei dar uma faxina. Eu falei assim, então assim, mais ou menos uma vez por mês acontecia e era só você. Não, foi uma vez esse mês, aí depois 2 meses seguidos. Depois de 2 meses eu precisei de novo, então isso tudo tem que ser analisado se é algo
algo que está na rotina, quer dizer, a empresa está deixando de contratar um ESG que é necessário para exercer aquela função, para poder utilizar os outros funcionários para fazer aquilo, ou não, é algo esporádico, a pessoa faltou, enfim. É isso que a gente precisa analisar, mais uma vez falando, o bom senso, não adianta. E analisando por quem você está, que lado que você está na cadeira. Então vamos falar um pouco de mitos e verdades, vamos lá. Colocou a empresa na justiça, nunca mais consegue empresa, isso é verdade? Olha, antigamente isso era muito falado. Acho que né? ainda hoje é. Você acha, né? Acho. Hoje em dia eu não ouço muito não, mas é mito, não existe. Na realidade isso é proibido, inclusive pode ser passível de uma indenização por danos morais caso a empresa esteja fazendo, alguma empresa, né, esteja fazendo esse tipo de busca. Eu acho isso interessante até a gente divulgar também, que a empresa ela não consegue saber se ele entrou com uma ação trabalhista, porque não é possível fazer uma busca com nome. Né? Eu falo muito sobre isso. Aí não tem como uma empresa jogar o nome da pessoa lá e ver. Lógico, existem o escavador da vida aí, mas se fizer uma busca mais site, né, do tribunal, se você fizer lá por nome, botar o nome do empregado, vou contratar, antes disso vou ver se ele tem já colocou a empresa anterior na justiça, não tem como verificar isso. Não tem como verificar isso. A Justiça do Trabalho sempre favorece o empregado. Isso toda empresa, todo empregador faz. Quando senta na nossa cadeira, ele fala isso. Já recebi minha notificação, já sei que eu perdi. Que esse trabalho só favorece o funcionário. Olha, não é assim. Não é, mas é quase. Olha, vamos lá, depende por que lado você tá, né? Não, a realidade a gente faz o possível para trazer esperança, né? Mas, infelizmente, o pró-mísero ainda está embutido lá no Justiça do Trabalho. É a parte tipo, suficiente. A gente não tem para onde correr. Os trabalhadores de antigamente, né? Os de hoje, eles estão aqui, ó, varrendo, ó. Aqui, ó. Filmando. Tá filmando que eu tô varrendo. Ou então pega a vassoura só naquele momento ali, ó. Só tem ele na sala e ele tá lá varrendo. Para dizer que fazia serviço de limpeza. É verdade. Mas, enfim, não é assim. O que a Justiça do Trabalho busca é um julgamento justo, análise de provas. Então, assim, é importante você ter provas daquilo que você está alegando e daquilo que você está pleiteando. Se você tem seu direito, você corre atrás dele. Infelizmente, a gente tem várias sentenças de improcedência. Às vezes a gente vê que aquela pessoa tem direito, mas às vezes as provas elas são difíceis em algumas situações e para algumas pessoas ainda é muito difícil conseguir provas, em especial. Acredito que a doutora Isabel deve ter muitos processos de empregada doméstica. É uma categoria que a prova ela é uma prova tão complexa. Tirar leite de pedra. Feita, exatamente. E em diversas situações a gente fica com o coração partido. Familiar, né? Quem você vai levar para provar o que acontecer lá dentro? Exatamente. Então, assim, tem situações em que a gente vê realmente a injustiça quando acontece a improcedência. Mas a busca é o julgamento justo, é isso que a gente tem que estar buscando. Empregado perdeu a ação, tem que pagar? Eita, com a reforma trabalhista agora tem que tomar cuidado. Deu um freio agora, né? Primeira coisa que a gente fala lá no escritório. Cadê aqueles pedidos de dano moral de 100 mil? Não tem mais. Cuidado com o que a gente vai pedir, porque se você não tiver gratuidade de justiça, se você não conseguir a gratuidade de justiça, você pode ser condenado a pagar os custos do processo, a sucumbência, né, os honorários advocatícios do advogado da outra parte. Então, tem que tomar cuidado com essas aventuras, né? A reforma trabalhista, ela tirou um pouco essas aventuras jurídicas que antes a gente via muito. Hoje em dia, a gente vê que os processos e os pedidos, eles estão muito mais concisos, com base naquilo que realmente você consegue provar. Você pede e você consegue. A gente falou até questão de testemunha e realmente há muitos casos que a gente tem dificuldade de provar, né, as alegações. Mas aí a testemunha foi lá em juízo. Se ela mentir, tem penalidade para ela? Tem penalidade, é sério, viu? Ela pode vir a responder um processo criminal e ainda pode ser condenada a pagar uma multa. Então, é muito sério. Mentir em juízo é crime e a responsabilidade é grande. Pode vir a ter que responder realmente processo criminal. E, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Então, não tem história de combinou com um amigo para ele ir lá contar uma historinha no juiz, não. Vai não, por favor, não faça isso. A empresa não pode diga que demitir... seu advogado mandou você falar nada disso. A empresa pode demitir um funcionário que está em atestado médico? Não pode.
Assim, a verdade é que eles dizem que pode, né? Muita gente fala, mas ele só está de atestado, ele não está de licença. Mas a gente, na prática, no dia a dia, a gente vê que se aquele funcionário ele tem um atestado médico no dia de hoje ele não vai poder ser mandado embora, porque o entendimento do juiz sobre isso é de que foi uma retaliação à falta daquele... Mas quando ele voltar, pode. Só não pode durante o período de licença. O período de licença, o período que ele está tratando da saúde dele, ele não pode ser Mas demitido. quando ele volta, existe alguma estabilidade? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, não existe estabilidade, porque ele não estava, assim, não teve um acidente de trabalho, ele não precisou ficar de licença, né? Agora, se houve um acidente de trabalho é diferente, porque depois do retorno ele tem a estabilidade dele e não pode ser demitido. Mas foi apenas um atestado médico para um atendimento de emergência, de urgência que precisou passar. Durante aquele período ele não pode ser demitido. Nas redes sociais, o empregado vai lá e começa a falar mal da empresa. Pode ser mandado embora? Pode ser. Por justa causa? Por justa causa. Por quê? Ué, eu acho que a empresa não presta. É porque aí você está indo denegrindo a imagem. Né, contra a imagem que a Quem empresa... te remunera, exatamente, que a empresa que te contratou, que confia em você como um profissional, enfim. Você acaba indo contra toda a boa fé que tem que reger todas as relações, todos os contratos, inclusive o trabalhista. Então, olha, pode ser demitido por justa causa se falar mal da empresa nas redes sociais. Acidente de trabalho no trajeto para o trabalho. Isso aí não é mais acidente de trabalho? Isso é uma bomba. Isso aí é uma bomba. O que acontece? Vou falar mais uma vez. Depende de quem está me contratando. Mas a reforma trabalhista, antes da reforma, não havia uma previsão sobre o acidente de trajeto específica na CLT. Sempre existia uma legislação previdenciária que falava que era acidente de trabalho, aquele acidente de trajeto. Só que a CLT, com essa reforma, ela trouxe dizendo que não é computado como período de jornada de trabalho, o período em que o funcionário está no trajeto. Ela veio... Salvo se fosse as horas em Tine, né? Exatamente. Então, ela veio específica com essa redação. E aí começou aquela confusão. Então, não tem mais direito, não é mais, e não é. Só que a gente tem uma legislação previdenciária que não foi revogada e que ainda diz que é acidente de trabalho para fins previdenciários. E é uma legislação de 1991. São duas leis ordinárias e a gente sabe que elas estão em conflito. Então, por ordem cronológica, o entendimento dos tribunais é que sim, ainda acidente de trabalho aquele período em que o funcionário está indo ou voltando para sua casa. Agora, muito cuidado, porque o desvio, ele tira isso. Cuidado com os desvios. Desvio de trajeto, né? Trajeto. Era para fazer a rua X, mas aí tu passou na Y e na Z, que foi pegar um amigo, foi pegar uma roupa, foi pegar não sei o quê, pronto, deixou de ser o seu trajeto. É isso aí, muito cuidado com esses desvios do meio do caminho aí, que aí você pode se prejudicar. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar que a doutora gostaria de lembrar? Eu acho que a gente falou de tudo. As polêmicas vieram. As polêmicas vieram, exatamente. Eu acho que a gente falou de quase tudo. Assim, a gente não vai conseguir nunca exaurir o tema, né? Assim, que a gente termina um podcast já pronto, marcando o próximo, né? Porque senão vai virar filme, não vai ser... É isso aí. A gente nunca vai conseguir exaurir. A verdade é que o direito não é uma ciência exata também. A gente sabe a questão Sempre o caso em concreto, isso vai fazer diferença. Faz diferença. Os entendimentos, eles são diferentes. É por isso que a gente tem jurisprudências contra e a favor de todos os temas. Infelizmente, a gente tem também uma insegurança jurídica. Sim, porque o legislador, o juiz, ele se sente um legislador. Não, aqui eu não entendo assim, né? Exato. Tem coisa que dói mais pra gente, advogado, quando a gente escuta o juiz falar, mas aqui eu não entendo assim. Como assim? Você não é o meu entendimento. É isso aí. Entendi. Você está indo ao contrário, arrepio da lei, né? Então não adianta. É o caso a caso, você tem que analisar a situação do seu cliente, porque às vezes são pessoas que exerceram a mesma função, a mesma atividade, você vai ver que tem nuances que são diferentes para um e para outro. É aquilo que você tem prova também, porque, como falei, às vezes você vê na cara da pessoa, em todo o contexto, que tem direito, mas e aí? Não tem um papel de pão para eu conseguir comprovar, e aí, enfim, não vai ter o direito de fato. Mas é isso, eu acho que deu para falar um pouquinho sobre essas polêmicas aí. Muito obrigada, doutora. Eu espero que você que assistiu esse episódio tenha ficado também
com aquela vontade de saber mais alguma coisa. E aí ficou alguma dúvida, você pode mandar a pergunta aqui no nosso link que a gente vai responder com toda satisfação. Também nos siga nas redes sociais, a doutora Isabel, a doutora Débora, o nosso Juridicamente Falando. E não esqueça também de se inscrever no canal, para você não perder nenhum episódio, porque todos são maravilhosos e eu sempre trago os melhores profissionais.